Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Munareto. Feudalismo ou sistema feudal na Europa medieval. Vamos tratar um pouquinho desse sistema socioeconômico que predominou na Europa durante a Idade Média, cujo auge durou cerca de 300 anos, mais ou menos entre os anos 1000 e 1300, no ocidente da Europa, especialmente na região que nós conhecemos como França na atualidade. Como definir o feudalismo? Feudalismo foi a organização social, política e econômica da Europa durante a Idade Média. E eu gostaria de enfatizar aqui neste breve vídeo com vocês as 4 principais características do funcionamento do sistema feudal. A característica econômica, a característica social, a característica política e também a característica cultural. Esta fortemente influenciada pela Igreja cristã, a Igreja Católica. Vamos então iniciar. Primeira característica do feudalismo, a economia. A economia feudal era agrária e autárquica, ou seja, dentro dos feudos, a agricultura era a atividade econômica mais importante e a terra a principal riqueza. Lembrando que feudos eram grandes propriedades rurais controladas pela igreja ou pela nobreza, os nobres que eram conhecidos como senhores feudais. Então, era uma economia agrária e autárquica, ou seja, autárquica era uma economia voltada para o sustento do próprio feudo, ou seja, tudo que fosse produzido no feudo era para a subsistência do próprio feudo. Mas é importante lembrar que se a agricultura foi atividade dominante, ela não foi a única. Dentro dos feudos havia também práticas econômicas como a pecuária, a mineração, onde houvesse minérios, obviamente, o artesanato, o comércio também. O comércio dentro do feudo era a base de trocas, o escambo. E o comércio entre feudos era monetarizado, ou seja, à base de moedas. Porque no feudalismo, embora houvesse uma retração do uso da moeda, a moeda não desapareceu, tá? Então, sintetizando, economia feudal, uma economia agrária, autárquica, de subsistência, onde nos feudos havia diversas atividades econômicas e o uso de moedas, sim, especialmente no comércio entre feudos. A segunda característica do feudalismo é a sociedade hierarquizada e estamental. O que é isso? O critério na sociedade feudal era o nascimento. Quando a pessoa nascia numa camada social, ela ficava ali até morrer, não é? Salvo exceções, porque havia pouca mobilidade. Até havia mudança de uma camada para outra, mas era muito pouca mobilidade dentro de uma sociedade estamental. Nesse tipo de sociedade havia 3 estamentos ou 3 ordens sociais. Anote aí. Primeira ordem social, o clero. Segunda ordem, a nobreza. E terceira ordem, os servos. Primeira ordem, o clero, que eram os membros da igreja católica, a igreja romana. Os clérigos. O clero era responsável pela oração. Eram chamados de oratores, ou seja, aqueles que rezavam, aqueles que oravam. A segunda ordem social era composta pela nobreza, os nobres, os cavaleiros, responsáveis pela guerra, daí chamados de belatores, aqueles que guerreiam. E a terceira ordem social eram os servos, que trabalhavam a terra, que trabalhavam a agricultura especialmente, chamados de laboratores, ou seja, aqueles que laboram, aqueles que trabalham. Um detalhe importante aqui é não confundir os servos com escravos. Os servos
não eram escravos dentro do feudalismo. Servos eram camponeses, eram trabalhadores rurais, presos à terra, produziam ali a terra para o senhor feudal, podiam morar e pagavam uma série de obrigações e impostos para o senhor feudal. Mas o servo não podia ser vendido, comprado ou alugado como se fosse um escravo. Então os servos não eram escravos, é uma outra categoria de mão de obra, tá? E os servos pagavam obrigações, tanto à igreja quanto ao seu senhor feudal. Obrigações para continuarem no feudo ali, morando e trabalhando. Por exemplo, a corveia, que eram 2 ou 3 dias de trabalho gratuito, no manso senhorial, que era parte do feudo exclusivo do senhor, a atalha, que era parte da produção agrícola entregue ao senhor feudal, e as banalidades, que eram as taxas de uso sobre instrumentos do feudo, como o moinho para moer o trigo e o forno para assar o pão, certo? Então, essa segunda característica, uma sociedade hierarquizada e estamental. A terceira característica do feudalismo é a política descentralizada ou fragmentada. Cada feudo tinha uma razoável autonomia, podia cunhar sua moeda, poderia ter forças militares próprias, e essa divisão, essa descentralização política dava-se por causa de um costume que veio lá dos bárbaros germânicos, conhecido como suzerania e vassalagem. Suzeranos e vassalos, que era uma relação dentro da nobreza, entre nobres. O suzerano era um nobre mais poderoso que doava um feudo. O vassalo era outro nobre, menos poderoso, que recebia um feudo. Como os nobres eram guerreiros, a reciprocidade aí era militar. Era o vínculo militar. Em época de guerra, o suzerano convocava os seus vassalos para formar um exército e guerrear lá contra o inimigo, tá? Então, política descentralizada ou fragmentada. E por fim, mas não menos importante, a quarta característica do feudalismo, a mentalidade teocêntrica, o teocentrismo, que significa Deus no centro da sociedade, Deus no centro da interpretação do mundo. A igreja cristã procurava impor seus dogmas para controlar a sociedade, o pensamento, os comportamentos, E, segundo o teocentrismo, tudo que acontecia com o homem era por vontade de Deus, por desígnios divinos. O homem, portanto, era um ser passivo diante da vontade de Deus. Então a igreja procurava impor essa ideia à cristandade, à sociedade cristã europeia. Daí uma cultura cristã teocêntrica e dogmática, ou seja, com base nos dogmas, nos ensinamentos, nas verdades da igreja cristã. Então, galerinha, essas 4 grandes marcas do feudalismo, anote aí que são muito importantes. Uma economia agrária, autárquica de subsistência, uma sociedade hierarquizada e estamental, com mão de obra essencialmente servil, os servos, uma política descentralizada ou fragmentada nas mãos de nobres conhecidos como senhores feudais, e uma cultura, uma mentalidade cristã, teocêntrica e dogmática que vigorava na Europa ali medieval, cujo auge, repito, deu-se entre os anos 1000 e 1300, aproximadamente no ocidente da Europa. Valeu, galera! Abraços do professor Evaldo Munareto.